Meu nome é Vitor, tenho 27 anos, já trabalho, desde agência, estúdio de design há um certo tempo. Eu comecei em agência quando eu tinha 16 anos, então há 11 anos atrás. Trabalhava na parte de redação. Depois conheci outros setores das agências e tudo mais, e na época tinha um Photoshopzinho CS6 e falei, quero mexer nisso. E foi dali que eu fui conhecendo e tudo mais, já gostava de outras coisas relacionadas ao mundo criativo, e foi onde me levou a estudar publicidade e propaganda. Quando eu estudava publicidade e propaganda, fiz 3 semestres, mas eu queria algo que fosse mais criativo ainda. Porque na parte da publicidade tem várias matérias e várias áreas das quais eu não me identificava tanto. E onde eu conheci o curso de design. Então eu falei, eu acho que é isso o rolê que me interessa. Que era a parte da criação mesmo, né? Então fui pro design, depois disso passei por estúdio de design, fiz diversos projetos, trabalhei em estúdio de branding, onde desenvolvemos marcas de diversos tamanhos, desde empresas menores até passei por o processo de marca de 2 anos. E em 2020, a gente, ali pandemia, não ficava, temos que sair do trampo, fazer um corre nosso e tudo mais. E a gente falou, vou montar o Caixa Preta. Era uma parada meio que informal, a gente atendia algum cliente ou outro. Até nosso primeiro cliente foi por conta da faculdade. Então, dali a gente começou a atender uma pessoa, atendia outra. E um momento tomou uma proporção maior. Que em 2022, 1º de abril, né, até é muito curiosa essa data, a gente se mudou para esse espaço e a gente segue até hoje. E, muito contente com todo o processo, aprendizado, cada vez atendendo outros tipos de clientes, outros desafios na carreira e sempre tentando entregar o que há de melhor aí no mercado. Acho que essa parte criativa, seja de pesquisa, ela é muito particular de cada um. Cada um vai ter uma forma que se identifique e acha mais fácil. No meu ponto de vista, ele é uma junção da vida. Então, são diversas experiências do teu dia a dia que te fazem mais criativo. A criatividade nada mais é do que um grande repertório na tua cabeça. Então, quanto mais coisas eu fazer, quanto mais eu sair, quanto mais eu conversar, mais fácil eu acho que vai ser esse meu processo de criação. Mas eu acho que a criatividade, para mim, ela tem muito a ver com as experiências que a gente tem. Quanto mais tu lê, quanto mais tu conversa com pessoas, tu nunca sabe de onde vai vir a inspiração para cada projeto. Muitas vezes, vou recorrer a algum site que nem um Behance, um Pinterest para quando eu quero algo específico, mas na maioria das vezes, quando a gente já está nesse ponto de ir para esses recursos mais digitais, a gente já tem uma ideia muito clara do que a gente quer fazer. Acho que é isso, não vou dizer assim exatamente onde que eu pesquiso ou coisa do tipo, porque, varia muito. Até estava conversando com o Samuel esses dias, acho que foi domingo ou algum dia dessa semana, que 1h da manhã eu estava deitado na cama e comecei a pesquisar coisa. Porque eu vi uma coisa numa série e eu falei, era isso que eu estava precisando para esse projeto. Então, não sei, é uma pergunta que até eu me questiono muito e ainda nesse meu tempo de designer não cheguei numa resposta. Eu acho que em Blumenau tem muitos profissionais bons e estúdios também muito bons que fazem projetos incríveis, conhecidos pelo Brasil afora. Mas eu acho que pensando como cena mesmo, né, é um pouco fraco. Eu acho que tem outras cidades na nossa região que, até menores, conseguem ter uma união maior do que a gente. Um exemplo é Jaraguá do Sul. Sempre falo dessa cidade. Jaraguá do Sul, para mim, é um exemplo de cena criativa. Por ser uma cidade que eu acho que tem metade do tamanho de Blumenau
e tem vários eventos, se estimula muito essa área criativa, né? Um exemplo é em Jaraguá do Sul tem um estúdio como o Filmorama, que, cara, para a maioria dos designers é uma referência, né? Acho que falta às vezes essa união dos designers, né? Desses profissionais criativos, e acho que junto com essa união a gente conseguiria mostrar para mais empresas a importância do trabalho do designer. Quando eu falo do design, não falo só esse tipo de projeto de brand e tudo mais, mas se fala pouco aqui na região, por exemplo, de design industrial, de design de produto, mas por mais que Blumenau tenham bons profissionais e bons estúdios, acho que há muito espaço ainda de crescimento e eu espero que a gente consiga criar mais ações, que os criativos consigam se unir de uma forma geral, sejam eles designers, tatuadores, designers de produto, ilustradores, galera do grafite, e mostrar a importância desse trabalho para a comunidade e para as empresas. Bom, meu nome é Samuel, tenho 28 anos, sou daqui de Blumenau. Comecei no design assim meio um pouco perdido. Na real, eu fiz 2 semestres de publicidade. Também não me identifiquei muito, assim como o Victor, a gente não acabou saindo da publicidade. Acabou no design assim meio que por junção de alguns gostos pessoais. Bom, eu acho que design gráfico, falando exatamente de design gráfico, a gente acha que já tem um aspecto bem fácil de comunicar. A gente tem essa facilidade, porém acho que também a gente tem algumas dificuldades. Hoje eu percebo que trabalhar com design gráfico não é, por exemplo, como era há 10, 20 anos atrás, principalmente aqui na região. A gente vive num mundo super digital, tudo é muito dinâmico, então acho que é importante para o profissional também ter um dinamismo bem maior do que, né, como eu falei, há 10, 20 anos atrás. A gente tem que estar sempre se adaptando, buscando referência, buscando ideias novas, conhecendo gente nova. E aqui dentro do Caixa Preta a gente também preza muito por essa questão do físico, do real. Não só, questão de fazer coisas impressas, mas dessas relações interpessoais, conversar com o pessoal, estar sempre conversando com pessoas mais novas, né, o pessoal da faculdade. E essa geração vai estar trabalhando com a gente, então acho que é muito importante a gente conseguir compreender o que as outras pessoas pensam. Não precisa a gente concordar 100% com a opinião de todo mundo, obviamente, mas acho muito importante a gente saber entender, sabe? A gente vive num mundo super politizado hoje em dia, todo mundo tem muitas opiniões sobre muitas coisas, e o design também é muito disso, saber ouvir as pessoas, saber entender o que elas pensam, para a gente conseguir fazer a coisa certa. Projetos hoje que a gente faz dentro do estúdio, 90% dos projetos hoje a gente não faz a menor ideia de como eles funcionam. Advocacia, engenharia, a gente não faz a mínima ideia, mas a gente aprendeu muito bem ao longo dos anos e está aprendendo. Acho que a conseguir ouvir essas pessoas, entender o que elas pensam e traduzir isso da forma gráfica, como que a gente traz a emoção, como que a pessoa que hoje ela tem um anseio de transmitir algo super alternativo, às vezes algo super mais corporativo, como que a gente pode transmitir isso de uma forma gráfica que fique boa, legal, interessante, porque acho que no final das contas o importante é a gente olhar para essas criações nossas, né, e se identificar, achar legal, achar interessante. Eu acho que na forma hoje que o Caixa Preta trabalha, a gente consegue conciliar muito bem a forma que a gente pensa, agregada a uma questão comercial que seja frutífera para nós, né? Afinal de contas, a gente tem uma paixão pessoal muito grande em trabalhar com design. Então acho que dentro do Caixa Preta hoje a gente consegue transmitir bastante da nossa visão para os projetos. Às vezes a gente acaba vendo que muitos projetos eles são comerciais, são forçados para ter um lado comercial mais forte, mas a gente também vê que isso é necessário porque a gente precisa ganhar dinheiro no fim das contas, porque todo mundo tem conta para pagar. O Caixa Preta hoje ele está num momento muito bom, onde a gente consegue elaborar muito bem esse nosso lado estético, ter as nossas ideias e também trazer clientes que pensem como a gente. Muitos clientes que vêm trabalhar com a gente troca ideia, tem uma conexão muito forte na questão de objetivo da marca. Se é uma marca menor, obviamente a pessoa ela tem uma marca pequena, ela quer ter os próprios negócios, quer gerar lucro, mas também se ela está criando algo do zero, ela procura trazer algo para o mercado que às vezes ela não enxerga, ela não sente necessidade do jeito dela e que também possa, né, gerar lucros em cima. E a gente, absorvendo todas essas ideias, né, todo esse bate-papo,
Acho que essa é a melhor parte, onde a gente consegue conciliar, trazer a nossa visão, o que o cliente busca, com o estilo, né? Afinal de contas, a gente trabalha num ramo muito visual. Acho que tudo isso a gente consegue fazer do nosso jeito, agradar essa sede do mercado por coisas novas constantemente, e no final das contas sempre fazer um projeto muito legal. Um projeto muito legal que a gente fez, que para mim tem um valor especial, é o projeto da Boiler, que é uma cafeteria que infelizmente hoje não existe mais, mas o Danilo, que é nosso amigo, ele convidou a gente para fazer identidade. A gente já frequentava na época a cafeteria, a gente tinha uma necessidade assim, a gente queria muito fazer um projeto de cafeteria, sabe? A gente estava relativamente começando na época, e a gente, acho que assim como hoje, a gente também tinha muitas ideias e queria colocar isso dentro de um projeto real. E acho que ali foi muito legal, porque a gente conseguiu realizar muitas ideias mirabolantes que a gente sempre teve, fazer elas se tornarem reais, concretas. E tanto é que, hoje em dia a galera super curte assim a identidade. Às vezes perguntam pra gente, como é que vocês fizeram? E a gente acha super legal, porque, aquela coisa, pra nós, às vezes não é algo muito especial, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente elabora os projetos, mas para outras pessoas, elas veem e acham super legais, no fim das contas. E para nós isso é super satisfatório. A gente adora falar sobre os projetos, compartilhar, detalhes, como funciona, como trocar ideia com o pessoal, conhecer gente nova. Claro, tem o lado mais business, que isso é essencial em qualquer projeto. E a gente também não foge disso. Se o pessoal quiser perguntar sobre valores, a gente fala. Mas esse projeto, ele realmente tem um cantinho especial, pelo menos pra mim, por ser onde a gente conseguiu tornar muito do que o Caixa Preta era no começo, tornar realidade. E demorou alguns anos pra isso acontecer de fato. Mas acho que valeu muito a pena todo o esforço, assim, e tá valendo muito a pena trabalhar todo dia, vir pra cá cedo trabalhar, ficar às vezes até mais à tarde, vir no final de semana. Eu acho que é importante a gente fazer o que a gente curte no fim das contas. Mas acho que valeu muito a pena todo o esforço, assim, e tá valendo muito a pena trabalhar todo dia, vir pra cá cedo trabalhar, ficar às vezes até mais à tarde, vir no final de semana. Eu acho que é importante a gente fazer o que a gente curte no fim das contas.